Então, retornando, então, à compilação do Código Penal das Vidas Futuras, no 17º artigo, para compreendermos um pouco mais da justiça divina e as consequências dos nossos atos. Que salário do pecado é esse? Afinal de contas, que negócio é esse de ficar sofrendo o tempo todo e ser uma máquina de sofrimento? Vem para o mundo para agir no bem, escorrega, pratica o mal. Escorrega, pratica o mal. Então agora vamos compreender um pouco melhor, né, sobre o Código Penal das Vidas Futuras. Ou seja, Deus não perdoa. O perdão de Deus é baseado no conceito de ofertar novas oportunidades, de agirmos no bem e de corrigirmos o que desequilibramos e que agimos mal. Então, 17º artigo, Kardec detalha para todos nós. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Não é tão trivial reencarnarmos com as mesmas pessoas. Vamos observar em diversos livros, diversas obras espíritas, espíritos boníssimos, maravilhosos, que não conseguiram alcançar e dar o último passo para se desgarrar de certas ações, de certos círculos daqui da Terra, simplesmente porque não consegue coincidir as tarefas que ele tem, as incumbências que ele tem, com a encarnação, o planejamento da encarnação daquela pessoa, daquele irmão, o qual ele agiu mal e que ele quer nascer em conjunto, próximos, em termos de proximidade de destino, para que ele possa se redimir e agir no bem e reparar o mal que ele fez. Então não é tão trivial. Então ele comenta aqui para todos nós: até que os últimos vestígios da falta desapareçam, os últimos vestígios. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, os vestígios da falta é o agravo que está marcado em cada um de nós. E a consequência natural, qual o salário desse pecado? É o sofrimento físico e moral. Então, por vezes, nem nós nos aguentamos. Queríamos ser um pouco mais brandos, humildes, benevolentes, indulgentes, afáveis, doces, meigos de coração. Então, é um sofrimento para o espírito. Mas esse sofrimento tem sua motivação, tem a sua necessidade. E afinal, o que é reparação? Kardec prossegue. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, a reparação é algo extremamente complexo. Por quê? Porque a reparação é aquele passo no educandário do bem em que a incentivação do bem é muito mais forte. Olha, haja no bem, você fez muito mal àquela pessoa. Reestruture aquela vida, aquela sensação, aquele pensamento. Faça o melhor possível. E deixa claro como? De modo a demonstrar-lhes reconhecimento. Ou seja, reconhece a importância daquele irmão ao qual você fez mal, que ele também é filho de Deus. E que ele é importante, inclusive, para você. E fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, por vezes, vamos receber em nosso lar crianças com problemas gravíssimos na saúde e que é uma grandiosa oportunidade. Para quê? Para a gente fazer o bem tanto quanto nós fizemos o mal a essa pessoa ou esse alguém. Esse item bem longo, o qual nós vamos reduzir aqui, por isso está a reticência. Então, prosseguindo para o artigo 18, 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam.
Chegaríamos lá, começaríamos a questionar tudo, não aceitaríamos nada. Que história é essa? E eu quero ser o primeiro, nada de ser o terceiro. Por que a fila é assim? Por que a mesa é assim? Por que a tarefa é essa? Por que eu não posso escolher a tarefa? Enfim, apenas perturbaríamos a harmonia do local. Inevitável. Por quê? Porque ainda temos imperfeições para serem trabalhadas. Então ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida. Então vamos sentir o peso da vida. Nossa, hoje o dia foi pesado. Hoje a semana foi pesada. Aí a gente tem que virar a mente para Deus e fazer uma prece e agradecer. Senhor, obrigado. Eu tenho sentido bastante dificuldade, bastante tribulação, porque isso é um mecanismo de me purificar. E é o que Kardec comenta. Fico nos mundos inferiores a expiar as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Então, esse artigo também é longo. Convido a todos a buscar a leitura do livro O Céu e o Inferno, o qual a FEB disponibiliza gratuitamente no site para download. E prosseguimos então para o artigo 19º. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, ou seja, tem sempre a liberdade de agir, de reagir, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal, ou seja, altamente resistente a se manter agindo no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia, a sua rebeldia, se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, ou seja, da sua arrogância, reconhece o poder superior que o domina. Mas é um poder superior que quer o nosso progresso, que quer a nossa melhoria. E existe toda uma estrutura complexa que quem guia é Deus a construir o nosso progresso, a nossa evolução. 20º artigo. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, o seu guia, que por eles vela, espreita-lhe os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes, inspirar, induzir, dar uma animada, o quê? Nos bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar, um conceito mais complexo que nós já entendemos, em uma nova existência, o mal que praticaram. Então, reequilibrar o que foi feito de mal, fazendo o quê? Fazendo bem. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por quaisquer ou qualquer sujeição. Ninguém pode se tornar bondoso porque tem alguém obrigando ele a ser bondoso. Não, isso tem que partir da nossa própria vontade. Então, todas as possibilidades nos são ofertadas. Ele deixa claro para todos nós. Existem espíritos superiores que estão ligados aos nossos pensamentos. E Kardec detalha ainda mais. Podemos observar no estudo sistematizado da doutrina espírita, onde ele detalha. Esse guia, quem colocou para ele nos guiar foi Deus. É uma ordem de Deus, não é um pedido. Você pode ir lá, ajuda a guiar fulano, beltrano, tá lá na Terra se arrastando, tantos planetas pela galáxia, tá complicado lá ainda para ela, ou para ele. Você pode ir lá? Não é um pedido, é uma obrigação. Deus outorgou, você será guia espiritual de fulano, vai velar por ele, vai estimular, vai desejar, vai fazer com que ele se desprenda dele mesmo. Com o quê? Com bons pensamentos, desejo de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Senão ficamos sempre em fuga. Então Deus permite que esses guias nos animem,
nos dê esperança e sustentação. Olha, é possível, fica tranquilo, você vai conseguir se libertar disso. Eu me libertei. Se eu me libertei, você também pode se libertar. Então, essa presença desses espíritos superiores que ajudam a guiar, melhorar os nossos pensamentos, é uma presença e uma ação de Deus para o nosso progresso. Porque Deus ordena que esses espíritos nos velem e espreitem os movimentos da nossa alma. É algo muito mais sutil, mas que temos que estar preparados. Pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Ele vai se sujeitar àquele espírito superior e se tornou bom, se tornou maravilhoso, se tornou perfeito. Então o mérito é daquele espírito que conduziu ele. Então a questão não é conduzir, são sugestões. Não seria melhor você parar de praticar o mal? Não seria melhor você não alimentar esses pensamentos de ódio, de rancor e de raiva ao identificar o mal do outro? Não seria melhor você não praticar mais o mal? Não seria melhor você não desejar o sofrimento do outro? Porque ele consegue ver em detalhes todos os nossos pensamentos e sentimentos. Assim como todos nós estamos mergulhados em Deus, Deus sabe o que se passa em detalhes no nosso mundo íntimo. Então, o 21º artigo do Código Penal das Vidas Futuras. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Então, por vezes, temos a brincadeira de falar: puxa vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo ali, se me acidentei. Puxa vida, meu anjo da guarda devia estar dormindo. Não é assim, né? Não é verdade. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Nós somos livres. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se eles dêem origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo, quando poderia fazê-lo. Então, Kardec novamente apresenta para a gente um nível de responsabilidade o qual a gente não estava consciente. Qual? Quando a gente provoca pelo nosso mau exemplo. Então, por vezes, estamos sendo exemplos para crianças, estamos sendo exemplos para outras pessoas. Por vezes, falamos uma frase repetidamente, quando saímos do contato e voltamos com o contato com essa pessoa, a pessoa está repetindo as mesmas frases que nós falamos. Nós provocamos, nós influenciamos uns aos outros. E se essa influência foi maléfica, somos responsáveis por essa falta. E, ao mesmo tempo, quando não os impedimos, quando poderíamos fazê-lo. Então, por vezes, poderíamos impedir algum mal proceder, algum mal agir, e malbaratamos essa oportunidade e achamos que isso não seria fazer o bem. Mas é fazer o bem, e quando não o fazemos, já sabemos que é uma imperfeição, estamos responsabilizados, porque é uma ação pessoal. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que, por maldade, impele, ou seja, induz a pessoa, o outro, a cometer suicídio, esse sofre ainda maior pena. Porque não só porque ele achou que ia conseguir fugir da justiça da terra, fugir inclusive da justiça de Deus. Eu não cometi nenhum equívoco, ele que se suicidou, não tive nada a ver com isso, mas se você estimulou, incentivou, maltratou, vilipendiou, fez todas as maldades possíveis e imagináveis para que a pessoa desistisse do mínimo equilíbrio aqui na vida física, somos altamente penalizados. 12º artigo, 22º artigo do Código Penal das Vidas Futuras. Conquanto infinita diversidade de punições, são infinitas porque é infinita a nossa capacidade de gerar problemas, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. Então, o que ele está falando aqui?
Algumas são inerentes pura e simplesmente à inferioridade do espírito. Mas como que essa punição ela se concretiza? Qual é esse salário do pecado sobre essa condição inerente a essa inferioridade? A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento, ou seja, em prejuízo do progresso espiritual, faz-se sentir por onde? Pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte do corpo físico, quando deixamos essa roupagem, e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses ou anos.